Se marca é igual a percepção, Léo, então a gente precisa mapear os pontos de contato para entender como é que a gente pode moldar, né, construir essa percepção da melhor forma, né? A gente está falando sobre planejamento de marca, eu estou aqui com meu amigo Léo Roider, que foi meu professor, e está aqui como um super convidado especial para a gente falar sobre planejamento. Léo, por favor, se apresente. Legal, meu nome é Leonardo Roider, eu sou publicitário, né? Trabalho na área há mais de 20 anos, enfim. E hoje, especificamente, me dedico a planejamento, enfim, de comunicação, para varejo, para clientes mais variados, portas e segmentos. Perfeito. Sou Thiago Andrade, publicitário pós-graduado em Marketing e Branding. Sou sócio da MovePix também, que a gente já está há 8 anos no mercado, atendendo clientes de marketing, de branding, construção de marca, enfim. E estamos produzindo esse conteúdo aqui, né, Léo, para a gente falar sobre planejamento, porque é algo vital para o negócio. Então, o primeiro episódio a gente falou justamente sobre a importância do planejamento, como analisar o cenário interno, né, do negócio, da empresa, e como analisar o cenário externo também. No segundo, a gente falou sobre o comportamento do consumidor. Então, o Léo, que é publicitário, especialista em planejamento e psicólogo, nos falou bastante sobre essa importância de analisar o consumidor como centro do negócio. Né? Agora a gente vai falar sobre pontos de contato com o público, que é um tema muito importante para branding, muito importante para planejamento também, né, Léo? Sim. Ponto de contato talvez seja um dos grandes pontos, né, de convergência, onde a gente vai levar todo o atributo da marca através do ponto de contato. Então, se eu trabalho o planejamento, se eu entendo o meu consumidor, se eu tenho o meu brand bem resolvido em relação ao meu produto ou serviço, agora chega a hora de comunicar isso, né, para as Isso. pessoas. É assim, Léo, eu acho que ponto de contato é uma das coisas que são bem negligenciadas, Uhum. não é? Porque às vezes a pessoa tem uma marca que ela nem pensava em marca, mas depois ela investiu em marca. Começou a pensar em como é importante, né, ter uma marca legal, né, ter uma estrutura visual, por exemplo. E aí chega, por exemplo, no atendimento e não fala no mesmo tom de voz, Uhum. ou chega num ponto de venda e não está bem aplicada aquela identidade visual. Então, essa divergência entre os pontos de contato gera muita confusão no Sim, consumidor, né, Léo? sim. E mais uma vez, nosso episódio 2 ele tratou sobre o comportamento do consumidor. E pontos de Sim, contato é entendimento do consumidor, não tem outra forma, né? A gente vai sim. chegar lá sempre, né? No primeiro falamos sobre o consumidor, no segundo também, episódio, e nesse, mais uma vez, a gente está entendendo que os pontos de contato se eu fosse, são pontos de pessoas, são pessoas, Perfeito, né? perfeito. Agrupadas, né? Claro que ele está trabalhando em comunicação mercadológica, não tenho como me comunicar de forma individual com cada consumidor, então eu tenho, digamos que grupos, né, dentro dos meios de comunicação dos pontos de contato, e aí se eu entendo esse comportamento do consumidor em relação a esse ponto de contato, onde ele quer conhecer aquele produto ou serviço, ser reforçado, a coisa pode caminhar de forma mais fácil. Perfeito. E eu acho muito interessante a gente reforçar aqui que, para quem está nos assistindo, seja um empresário, seja um profissional de marketing, como é importante a gente mapear esses pontos de contato e a jornada também, né, que a gente Do falou do consumidor, sim. consumidor, para que a gente entenda como a gente vai criar essa experiência de forma bem consciente, Sim. estratégica e também equilibrada, ou seja, que seja sempre igual, seja sempre padronizada, né, Uhum. esse contato com a marca, para que não chegue nessa dissonância de você estar falando uma coisa em determinado lugar, em outro está falando outra, ou você falar minha marca é muito humana, por exemplo, e Sim. o atendimento é robótico, distante, nós somos Uhum. próximos, mas o atendimento é frio, esse tipo de coisa, nesses atributos que são opostos, por exemplo, Sim. e acontecendo isso em pontos de contato, né, Léo? Sim, sim. Como é que o empresário ou o profissional de marketing faz para mapear isso e garantir que tudo esteja conversando bem? Tem um livro chamado Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, de McLuhan, que é um livro clássico da comunicação, Massa. e ele fala muito que o meio é a própria mensagem, Uhum. né? Então, se eu tenho esse entendimento, né, do meio enquanto relevante, importante para o meu negócio, não é? Talvez eu esteja no caminho certo. Veja, os meios de comunicação hoje em dia são talvez infinitos, né? Formas de comunicação em pontos de contato são várias, né? Cinema, internet, televisão, rádio, o próprio restaurante com um cartaz em cima da mesa, né? Uhum. Ponto de venda, o Instagram. Então, assim, a gente não consegue, ficaríamos aqui talvez muito tempo, não chegaríamos numa relação final, Sim. né? É, e aí, eu costumo falar que os meios de comunicação, de uma forma geral, eles são importantes, né?
e são direcionados a cada segmento específico do produto, porque hoje em dia se fala muito enfim, fim do meio A, fim da TV, fim do jornal. O jornal, ele não acabou. O suporte jornal, talvez sim. Uhum. Impresso jornal, Impresso, né? né? Talvez sim. Claro, com a revolução tecnológica, a gente está falando em gerações, né? Então, se a gente pensar geração Baby Boomer, XYZ, milênios, enfim, né? Cada geração tem um comportamento específico de consumo em pontos de contato, em meios de comunicação. O jornal é muito importante, está no digital hoje em dia. O jornal traduz muita credibilidade para um negócio, Uhum. né? Então, a televisão também. A televisão teve seu ápice lá na década de 70, 80, 90, talvez, né? Enfim, chegada da internet, aí começa, a televisão vai acabar por conta da chegada da internet. Não, a televisão está no online hoje, né? Uhum. E vice-versa. Então, Exato. assim, é entender que os pontos de contato, né, os meios de comunicação, de uma forma geral, eles podem ser segmentados para cada público específico, né? Uhum. Então, mais uma vez, a gente vai dialogando e a gente vai chegar no consumidor mais uma vez, Exato. né? Então, o que é que o meu consumidor, né, que meio de comunicação, ponto de contato, ele tem preferência? Olha, ele gosta muito de receber a comunicação da TV, então vai fazer TV. Como é que eu faço isso? Pesquisa. A Uhum. pesquisa, ela é transversal dentro da nossa atividade, né? Então, o meu consumidor ele é muito digital, ele só fica no Instagram, por exemplo, né? Passa horas do dia, opa, então vamos lá fazer um patrocínio dentro do próprio Instagram, por exemplo, Uhum. né? YouTube, placas de outdoor, então assim, são várias formas de contato. E aí o entendimento do meu consumidor para saber, ele vai para o trabalho, ele pega aquele caminho ali, opa, mídia exterior. Uhum. Aí já evolui para DOH, Digital Out of Home hoje em dia, então Uhum. placas laminadas, né? Meu público consumidor ele viaja muito, é empresário. Opa, aeroporto tem ponto de contato, Sim. rodoviárias tem pontos de contato, Sim. né? Então, se eu conseguir entender essa percepção, de onde ele se encontra, o que ele faz, a rotina dele, né? A coisa fica muito mais fácil, porque tem um termo dentro da mídia chamado frequência de comunicação, né? Então, a frequência é a quantidade de vezes que eu tenho contato com a marca. Então, se eu tenho contato 5, 6 vezes durante o dia, né? A minha lembrança daquela marca, ela vai ser ampliada. Então, Perfeito. se eu vou no ponto de venda, e aí, é claro, quando eu falo que a publicidade não pega você e faz, você lembra da marca naturalmente, pela Isso. frequência de exposição que ela tem, né? Então, se eu consigo mapear essa jornada, essa palavra que você traz, ela é muito relevante hoje em dia, jornada. Qual é a jornada do meu consumidor? Acordar, ir ao trabalho e voltar para casa às 6, 7 horas da noite, descansar, fica na internet à noite. Meu público-alvo são adolescentes. Vai para a escola, vai para a faculdade, se for adulto, um jovem adulto. Então passa pelas ruas, tem ponto de contato nas ruas, né? Vai muito ao shopping, shopping é um ponto de contato hoje em dia. Os Uhum. mercados são pontos de contato. Feira livre é ponto de contato. Carro de som é ponto de contato, né? Então, assim, dentro da minha prática de planejamento, é muito interessante a gente, às vezes, trazer um carro de som, por exemplo, né? Sim. Mas espera aí, a feira livre. Tem pessoas na feira livre, elas Sim. consomem, Sim. Com elas certeza. querem comprar produtos e serviços, então é um ponto de contato. Então nada é desprezado. Acho que, nesse sentido, se eu tenho esse entendimento claro, mais uma vez, do consumidor, do grupo de consumidores que estão ali, que de forma assertiva é o meu público-alvo, eu gero contato com ele. Se eu entendo isso, o que é que ele faz durante o dia, o que é que ele quer, o que é que ele consome em termos de informação, é muito mais assertivo colocar aquele material ali, publicidade, assessoria, ou seja lá o que for, para que ele tenha acesso e lembre do seu produto ou serviço no momento de compra. Perfeito. E no fim das contas, eu acho que essa questão que você traz da frequência é muito importante, né? Sim, sim, Porque como a gente falou nos outros episódios, tem gente que acha que construir marca, que fazer uma venda é um processo muito rápido, de vir um anúncio, fechou. sim. E não é bem assim, né, Léo? Não, Se você está falando, por exemplo, de uma pessoa que é impactada 6 vezes durante o dia, com diferentes mídias, diferentes pontos de contato, de repente talvez ele nem compre ainda, me compra, mas talvez ele vai exato. indicar alguém, né? Uhum. O importante é você mapear em quais pontos de contato você quer estar, né, Léo? E como você vai conversar nesses Como é que pontos você de dialoga contato. com o seu consumidor? Lembrando que a gente está contando histórias, né? Storytelling para o consumidor, né? Uhum. Então, é mais do que falar sobre o produto ou a marca, assim, ele quer uma história, ele quer se relacionar com aquela marca, né? É importante falar também que a publicidade, a propaganda, o brand, né, o marketing de uma forma geral, né, ele trabalha com vários tipos de perspectivas de compra, uma compra planejada, por impulso, né? Então, por Uhum. exemplo, eu não saio da minha casa, no modo normal, digamos assim,
e vou comprar um carro. Planejo a compra de um carro, de uma casa, né? Uhum. Compra planejada. Então, eu vejo a relevância na comunicação frequente, né? Para que eu seja, né, direcionado para marcar A ou B. Exato. Da mesma forma, eu tenho produtos que compram por impulso, né? Então, se a gente for pensar bem, qualquer ponto de venda de varejo hoje em dia, tem vários produtos que compram por impulso. Então, se eu sou reforçado por aquilo, né, há uma chance de eu comprar aquele produto. E essa comunicação, esse reforço é o próprio ponto de venda. Uhum. Porque o ponto de venda é a comunicação também. Eu tenho vários materiais que são. Eu tenho um rádio, gente, de grandes supermercados. Tenho Uhum. redes de TV internas, né? Eu tenho um display, eu tenho um adesivo de chão, eu tenho um stopper, eu tenho o próprio caixa, eu tenho um fardamento. Então, assim, tem muita coisa que pode ser comunicada. E se Uhum. eu entendo essa jornada, né, fica mais fácil eu comprar o produto. Perfeito. Eu acho que essa ordem que o Léo propôs, né, de cenário, consumidor e pontos de contato, está deixando bem prático para vocês fazerem o planejamento de vocês, né? Porque realmente é algo bem, não diria que linear, porque como você disse, né, tem Sim, esse ciclo, mas algo que realmente um vai conversando com o sim, outro, vai né, Léo? dialogando com o outro, E exato. como é importante você entender esses pontos de contato e descobrir qual que é mais relevante, É quais são os importante. mais relevantes, né, Sim, Léo? Mas também como essa linguagem vai mudar, eu acho que é um ponto importante, né? A sim. linguagem para cada meio de contato, ou a mensagem para cada meio de contato, e entender em que momento da jornada a pessoa vai estar em cada meio de contato. Uhum. Então, um e-mail que você mandou, ou um WhatsApp que você mandou, pode ser que tenha uma mensagem diferente de uma abordagem de um vendedor na loja, Sim, sim, né, sim. Léo? Sim, sim. Mas que todos tenham o tom de voz da marca. Então, acho que você que está nos assistindo tem um trabalho para fazer agora, que é entender, né, a sua marca, né, contar com profissionais qualificados para entender a sua marca, criar aí desenvolver o seu brand e planejar pensando em todas essas etapas, né, Léo? Exato. Sobre pontos de contato, tem mais um recado para dar ao pessoal? Escutem o seu consumidor, né? É dele que vem, né? Não tem, a gente roda, roda e vai sempre estar lá na perspectiva desse consumidor. Então, os hábitos de consumo de meios de comunicação, eles são muito importantes para a gente, né? Porque é de lá que vem toda a informação que é necessária. Sim. Outra coisa importante também é meio de comunicação e investimento. Não tem para onde a gente escapar, né? Então, alguns Perfeito. empresários têm uma perspectiva de que veiculação, compra de mídia, de espaços é despesa, é gasto, é investimento. Uhum. Né? Se a gente for fazer uma conta aqui, né, o investimento absoluto talvez seja algo grande, né? Enfim, mas o relativo ele é muito viável para ser feito, né? Porque tem uma técnica chamada custo por mil dentro da mídia especificamente, que quando eu faço uma conta muito rápida, eu vou entender que os meios de comunicação eles são relevantes, sim, né? Uhum. E o custo relativo para aquilo ele é baixo. Então, Exato. se eu planejo, se eu consigo entender que minha verba de comunicação e marketing, ela é importante, e eu coloco isso na mão de um profissional de planejamento, uma agência de publicidade, enfim, aquilo talvez tenha um destino mais assertivo, mais direcionado, do que simplesmente começar a comprar mídia de uma forma aleatória. Então, o planejamento, ele vem, enfim, mais uma vez aqui na tona. Perfeito. Então, planejamento, no fim das contas, é foco, É, né? sim, É perfeito. definir, focar que tipos de pontos de contato já que a gente está falando e não sair atirando para qualquer lado, né, Léo? Exato, exatamente. Gerenciar sua verba para o que realmente importa. Não é isso? Beleza, exatamente. Então, se você gostou desse episódio sobre pontos de contato, né, na nossa série sobre planejamento de marca, já curte aqui, manda para seus amigos, se inscreve no canal. Muito call to action, né? Uhum. Mas aí você escolhe aí o que faz mais sentido para você, certo? Espero ver vocês no nosso próximo episódio, que vai ser o último dessa série de planejamento de marca, certo? Espero que vocês estejam gostando. Manda para os amigos para a gente conseguir ajudar ainda mais gente, tá? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.